Jair Bolsonaro, eu só quero a tua rola e cachada na minha chota. Jair Bolsonaro, eu só quero a tua rola e cachada na minha chota. Bom dia para quem é de dia, boa noite para quem é de noite, boa tarde para quem não cumpriu o limite de idade. Acordamos sem internet por corte, é melhor do que sem luz por corte. O problema é que acordamos às 5 da manhã e já são as 7 e o sono não voltou. E o Rivotril que a gente tem tanto socado no organismo junto com outras coisas não fez efeito. Então, vamos tentar tirar o melhor desse dia e tentar de não paralisar tanto com medo, aproveitar que eu não estudo hoje, mas que tecnicamente tem que ler um conto de 12 páginas em francês para a aula de amanhã, que não sei. Já fiquei triste de novo, o dia já acabou. Eu preciso de uma psicóloga, preciso de um psiquiatra, cara. De novo, há um tempo, eu só preciso. Houveram motivos para eu não ter um agora. Para onde está sendo tratado agora. Em outra hora eu falo melhor sobre isso, mas se tratem. É muito importante. Faz você acordar bem. E vamos que vamos nesse dia. Só essa touca aqui. Você olha aqui é Sackboy, mas se você olha de cima é Groot. O dia envelheceu rápido, como leite. E o Dani chegou virado, né, cansado. Ele tá dormindo agora. Deixa eu contextualizar um pouco a minha situação. Eu cresci com a minha mãe, minha irmã e meu irmão. Morei brevemente com meu pai por alguns meses, porque eles se separaram assim que eu nasci. E meu pai, resumindo, desde sempre, eu nasci com ele. Ele tinha 60 e poucos anos quando eu nasci, meu pai tá na casa dos 80 agora. E eu cresci sendo uma criança que ouvia, literalmente com essas palavras: está na hora de eu mamar nas tetas de vocês e não o contrário, porque eu já sou velho demais. Então, arrasou no papel de pai, né? Se coloca um filho no mundo e ele é uma criança e você vai virar pra criança e vai falar: você que vai cuidar de mim. E apesar da minha mãe ter sido a pessoa que me criou, a pessoa que me educou, a pessoa que me deu os melhores valores, não era muito diferente também. Você está crescendo para cuidar de mim. Mas minha mãe cuidava de mim. Minha mãe cuidava de mim e ela me criou ao contrário do meu pai. Então, vivia eu, minha mãe, meu irmão e meu irmão. Meu irmão sempre teve muitos problemas com álcool, com vícios. Meu irmão adotivo. E enquanto isso, meu pai vivia a vida com a família dele. Eu tenho toda uma família parte de pai, que existe, mas que... Minha cabeça tá... É maluco gritando na rua, cachorro gritando em casa e tipo, é eu desde as 5 da manhã acordado, apesar de Rivotril, só de cigarro e café. Minha cabeça parece explodir. E aí eu tenho que lidar com isso aqui. Eu te desculpo. Tá bom.
Agora deixa eu falar aqui pra vocês, tá? Então assim, vou voltar. Eu tinha meu irmão com muitos problemas, então assim, desde que eu era criancinha, minha família nunca foi muito privilegiada em questão de dinheiro. Você vai ficar chorando aqui? Tá. Minha família nunca foi privilegiada, assim, em questão de, tipo, viagem, sair do estado, sabe? E sair, se é um cinema e vamos voltar, meu primeiro Burger King foi depois do meu primeiro trabalho, carteira assinada. Porque antes era vamos comer em casa. Normal, assim, né? Uma classe média baixa. Vou colocar assim, eu nunca passei fome. Até esse ano. Não é possível, acho que tem alguém discutindo lá fora, caralho. Eu acho que as pessoas se comunicam gritando pra quê? Meu Deus, enfim, caralho. Difícil, né? Então, voltando, eu não sei se eu fico mais puto porque eu não consigo falar ou porque o barulho. Eu vou lá no portão ver que merda está acontecendo. O bando dos caras chato gritando da porra do portão. Bando, paciência do mundo. Topografia, sei lá que merda é essa. Sei que é pra topografia, que é um instrumento. Aí tem que ficar gritando de um canto pro outro. Não pode usar porra do celular. Caralho. É bom, né? Extravasar um pouco a raiva. Nem virou as costas, nem me ouviu, eu acho. Mas espero que tenha me ouvido. Que porra? Fica gritando na frente do portão dos outros, não fode? Caralho. Enfim. Daniel ainda tá dormindo. Apesar da minha gritaria, da gritaria dos cachorros dos outros. Então, né? Tinha minha mãe, tinha minha irmã, tinha meu irmão. E apesar do meu pai viver lá com a família dele, e aí ter um dia dos pais e eu ligar pra ele pra falar: oi pai, feliz dia dos pais. E ele fala: ué, peraí, a Verônica não te ligou? Peraí, como assim? Verônica é minha irmã, parte de pai. Não. Ah, o outro tinha te chamado. Enfim. Alguns natais, alguns anos novos, eu era chamado pra participar da família do meu pai. E era isso, era participar, né? Era chegar lá como uma visita, ser tratado carinhosamente pela maioria. Mas aí chegava na hora do amigo oculto, que eles tinham combinado em família. Então assim, não era minha família, entendeu? E eu sempre fui aquela pessoa que ama o Natal, que ama a reunião e tudo mais. E eu tinha família parte de mãe, que até um bom tempo a gente teve uma experiência como essa, até era um bando de tia, todo mundo brigar com todo mundo, minha mãe brigar com mãe. Mas então, desde criança, tava eu, minha mãe e meu irmão. E meu irmão tinha muitos problemas com vício, com bebida. E eu fui descobrir que tinha droga, além de bebida, relacionada depois. E eu não tinha grandes privilégios, nunca tive, então a gente morava em apartamentos pequenos, a gente migrou, eu já morei em muito apartamento, essa é a primeira casa que eu vivo. Eu tô aqui porque minha mãe passou uns 10 anos construindo essa casa, a muito, muito custo. Eu sei que foram 3, 4 anos só de, temos que fazer a laje, e eu criança ficava fantasiando em vir pra cá e finalmente ter um quintal, finalmente ter um quarto próprio, porque eu tinha que dormir com a minha mãe sempre, dormia até meus 15 anos, eu acho, eu dormia com a minha mãe, meus 14 anos, porque não tinha espaço na casa, né? Então assim, era dormir com a minha mãe e a passar a noite inteira acordando, porque meu irmão passava as noites ou finais de semana sumido, e ficar acompanhando uma criança, acompanhar a família e ter que lidar com
com aquilo de tipo, será que ele vai chegar vivo ou não, né? Será que ele vai chegar todo porrado, ensanguentado? Teve uma vez que ele chegou tão fudido de ter sido espancado depois de uma confusão na rua, que ele foi internado, e a família toda se locomoveu para o internamento, né, para as coisas que tinha acontecido. Teve que ficar com o maxilar travado por meses. E aí eu lembro de eu criança, tá meio ruim essa iluminação, né? Eu lembro de eu criança falando assim pra minha mãe, porque meu irmão teve que ficar acamado por meses, né? Depois que o perigo maior passou, ele ficou assim, como é que a gente fala? Seguro, né? De saúde, e aí ele ficou em casa e ele com o maxilar travado, ficou de repouso por alguns 3 meses, né? Tinha que só ingerir líquido. E aí eu lembro de eu criancinha, assim, genuinamente falando pra minha mãe, perguntando, mas com sentimento. Já eu lembro disso. Eu lembro do lugar. A gente estava entrando numa farmácia, no lugar que a gente morava ali no Barreto. Eu entrar na farmácia e perguntar aquilo para tranquilizar minha mãe, mas para mim já era uma certeza de falar: mãe, agora Luiz Augusto, meu irmão, Luiz Augusto não vai mais, tipo, trazer problema, né? Tipo, porque é o que eu ouvi desde que eu cresci. Você não vai ser como seu irmão. Seja como sua irmã, porque minha irmã sempre foi a filha exemplo. A filha, assim, unicária com a minha mãe. Porque a vida fez isso e, tipo, que lindo o que elas tiveram, assim. Muito lindo, assim, uma amizade, um negócio de mãe e filha. Teve os seus caô, mas, assim, né, cada um com o seu. E, enfim, vi essa cobrança, não seja como seu irmão, e eu lembro de entrar na farmácia e falar assim, ele não vai mais, tipo, sacanear a gente, né? Ele vai melhorar depois dessa, ele não vai mais ficar fazendo esse negócio, porque uma criança ver um adulto, tipo, passando o que ele estava passando, eu fazia o que minha família falava pra eu fazer. Eu orava, eu tentava falar, as moscas estão pousando no meu celular, eu tentava mostrar o louvor do diante do trono pra ele. Eu era uma criança. O que me envergonha eram os adultos da casa realmente querendo falar que a religião ia curar os problemas que o meu irmão realmente estava passando naquela época. Porque eu sei que ele não foi ouvido como ele deveria ter sido. Entende? E eu não me encarrego dessa responsabilidade com 6, 7 anos. Então, na minha infância inteira, né? Vamos dizer assim. Então, assim, porque quando meu irmão faleceu em 2012, faz 10 anos agora, então eu tinha 16 anos. Quando ele faleceu, foi atropelado, ele faleceu no acidente, né? E por muito tempo eu até achei ironicamente que depois de tudo que ele passou na vida dele, ter morrido com um atropelamento seria uma coisa aleatória da vida, né? Mas a minha cunhada me informa recentemente, assim, um ano atrás mais ou menos, é uma pessoa que eu mantive contato, teve um problema com a minha família, mas eu tenho diálogo, sabe? Eu não tenho uma versão extrema. E apesar de coisas de histórias e tal, a gente tem um negócio, e principalmente pelo meu sobrinho, porque meu irmão teve um filho e ele morreu quando o filho estava quase fazendo 1 ano, algo do tipo. E eu gosto muito do meu sobrinho e eu sempre quis muito ter contato com ele, e então assim, e a mãe dele não é uma má pessoa, inclusive até é uma boa mãe, eu acho, pelas vezes que a gente conversou. E pelo que eu vejo nele, porque eu vejo uma criança muito cheia de luz, muito maravilhosa, assim, então, enfim. E aí naquela farmácia eu perguntei pra minha mãe, esperando já que, tipo, ele não voltasse a fazer aquilo, mas ele voltou, então foi uma infância muito alerta, né? Até o falecimento dele em 2012. E foi um momento que eu parei e falei assim, eu preciso ser forte,
sempre fui sentimental, sempre chorei pra caramba, sempre falei dos meus sentimentos, mas eu do nada parei e falei assim. Eu lembro da noite, acordar, ouvir minha irmã no corredor, e na hora que o telefone, tava todo mundo dormindo, era essa casa aqui com minha mãe, minha irmã e meu cunhado, esposo da minha irmã, esposo da minha irmã agora. E eu lembro do telefone dela tocar, e no mesmo momento que o telefone tocou e ela falou: "Oi, Flávia", que era minha cunhada, que é minha cunhada, eu chamo ela de cunhada até hoje. Eu já sabia, eu já sentia, e eu tinha um amigo, o Anthony, eu falei com ele, tava na internet, falei com ele: "Cara, acho que meu irmão morreu". E daí foi uma noite inteira de trauma e coisas, mas pela minha mãe, né? Porque a gente sabia que a maior cratera seria na minha mãe, obviamente. Eu aprendi vendo, coexistindo, que perder um filho é maior do que qualquer dor no mundo. E eu não sou de afirmar as coisas com prepotência, mas eu vou ser prepotente. É a pior. Pelo que minha mãe passou, pelo que eu vi ela passar. É a pior dor. Então, quando eu vejo no Facebook, desde que meu irmão morreu, quando eu vejo aquela postagem brega que o pessoal posta, já vi muito primo meu postando, acho que já até era recente a morte do meu irmão, e eu até dei uma alfinetada numa postagem dessa, que era aquela postagem da pessoa tirando o coração. Aí fale: "Compartilhe se você faria isso pela sua mãe". E aí eu abomino nessa postagem, mano. Eu fico até arrepiado. Nenhum filho deveria tirar a vida pela própria mãe, porque a mãe não, a mãe nesse conceito que a gente tá falando aqui, como por exemplo a minha foi, ela vai preferir 1000 vezes ir antes do que o filho. E ela me disse várias vezes: nenhum pai, nenhuma mãe espera enterrar o filho. E realmente, ninguém espera isso. A gente espera os pais, os irmãos, os tios, primos, avós. Eu, por exemplo, nasci sem avô e avó nenhum. Nasci com todos mortos. Nasci com mãe, pai e irmãos. E considero os 2 irmãos, que foram as 2 pessoas que me chamaram de irmão, que eram minha família. Então, aconteceu esse episódio e eu entrei num modo de família. Minha mãe e minha irmã. São elas. Não derramei uma gota de lágrima. Entendeu? É chocante, mas eu com 16 anos, meu irmão morreu e eu falei pra ela, pra minha mãe, falei pra minha irmã: "Ok, o que a gente vai fazer agora? Vamos lá. É daqui pra frente. Não tem o que fazer. Vamos resolver isso". Eu fui pragmático, eu fui técnico, fui objetivo, e as pessoas falavam: "Sente", e aí eu sentia de maneiras. Mas a realidade é que eu senti o luto do meu irmão ao longo da minha vida, dos meus 16 aos meus 26. Eu sinto ele até hoje, porque eu criei um bloqueio naquela época. E por que eu comecei falando disso, né? Falando, meu pai primeiro, depois o meu irmão. E aí a gente vem pra cá e tal, 10 anos depois, eu tenho uma cachorrinha, a Bodushka, a maravilhosa Bodushka, perfeita, vai estar sempre no meu coração. A gente sempre teve muito cachorro, porque a gente parece um cachorro, a gente pega, cuida, né? Eu, minha mãe, minha irmã. Agora sou eu e os cachorros, mas existiu um núcleo que acolhia esses cachorros. Então não sou eu. O que esse cara tá fazendo com tanto bicho, assumindo essas responsabilidades? Mano, bicho é responsabilidade pesada. Mas enfim, só explicando. Tinha Bodusquinha também. E Bodusquinha, que nome feio, né? Parece um nome de alemão. Minha mãe que botou esse nome. Era a minha princesa, sabe? Era a cachorra que eu falava pra todo mundo. Essa é minha cachorra favorita. Foda-se. Eu amo todos os meus bichinhos. Eu amo todos eles. Mas eu tinha uma coisa com ela que as pessoas viam, sabe? Era piada falar que Bodushka era minha cachorra. E era realmente uma coisa assim, mágica, de outro nível. Eu tive
catarses depressivas de chorar e tá com aquela cachorra. E assim, ela só deixou coisa boa pra mim. Só uma cachorra só me ensinou coisa boa. A luz que essa cachorra me deu na vida dela, gente, não mensuro. Eu não cogito ele estar aqui e, entendeu? Foi absurda. Então, do nada, ano passado, no final do ano, do nada a gente acorda, ela tá mal. Eu começo a namorar o Daniel, aí alguns dias depois ela acorda mal e a gente começa a se preocupar e tá eu e Daniel ali. Daniel tá tipo, não, a gente nem tinha namorado ainda, a gente começou a namorar rápido depois, mas ele tava aqui, tipo, nos primeiros dias, veio pra cá. E ele tava lá e tipo, ele deu maior força, ficou eu e ele ali, e eu falei pra ele assim, olha só. E Boducha no sofá, e eu pensando, cara, não tá dando certo. Eu me movimentando pela casa pra limpar, ela se cagando pra limpar vômito, e ela ficando cada vez pior, e a gente não consegue, tipo, um médico pra levar. E, tipo, tudo tá acontecendo rápido demais, mas ao mesmo tempo de maneira muito estranha, porque não existem etapas. Foi só ela olhando pra gente, e deitada, e a gente dando todo carinho pra ela, e a vida indo embora. E não houve um momento que Daniel disse que foi uma das vezes que eu estava indo buscar o pano para torcer e voltar. Mas ele disse que teve um momento que ele viu a luzinha dos olhozinhos dela ir embora. Mas quando eu voltei, a gente não tinha certeza. E, cara, tu já parou para medir pulsação de cachorro? Você não sabe. E ela já estava de um jeito que eu não sabia. Não dava para saber. Então, quando a gente decretou mesmo, já fazia alguns minutos, para ter ideia da situação, sabe? De como que é uma situação que te deixa cego, te deixa, né? E minha mãe na cozinha esperando a resposta do que estava acontecendo na sala. E eu e ele cuidando de tudo. Eu falei com minha mãe, despencou em choro, foi quase como no meu irmão, porque fazia muito tempo que ela não sofreu um luto tão grande assim. E minha cachorrinha, sabe? Minha filhota, minha guardiã daqui de casa, porque eu já brigava com a minha mãe, brigava com a minha irmã, eu era a ovelha negra da casa, porque eram elas duas, de tipo assim, equipe, e eu falava pra elas, eu invejo essa amizade que é linda, eu queria ter tido isso com o pai, e o que eu tive com a minha mãe foi lindo, foi único, mas não foi uma amizade assim, e não era pra ser, eu entendo, eu só digo que teria sido legal ter um familiar tão próximo nesse tempo todo, como minha irmã e minha mãe eram. E Bodusquinha, ela era minha, né? Ela era minha parceira. Então, eu vivo num terreno que são 4 casas, são 4 terrenos, 3 casas e um terreno baldio. São 4 tias, 4... é uma herança, né? 4 irmãs. Isso aqui é da minha mãe. E é ali da outra tia, que é baldio. E a gente, eu não ia despachar a Bodusca em um lugar. E eu senti a obrigação moral. A gente pensou, cara, vamos enterrar ela ali no outro lado. Que é largado, a tia, enfim, tá aí desde sempre. No mato lá, umas coisas, vamos cavar e vamos levar ela. Eu fiz questão de levar. E a pior dor é
A pior dor do caminho foi porque eu sempre tive... Ela era uma cachorra enorme. Ela era uma cachorra muito grande. E eu sempre tive o costume de ter ela no colo. Então a maior dor desse processo de pegar ela e falar, não vamos passar ela pelo muro, eu vou levar ela no colo. A maior dor foi ter que equilibrar a cabecinha dela para que não ficasse caída, sabe? Porque aquele colo sempre foi acompanhado do olhar dela. Ela tinha um olhar muito humano, ela tinha um olhar muito fixo. Então eu volto cheio de lençóis sujos, e, né, levando ela e segurando a cabecinha dela para fazer questão que a cabecinha dela ficasse do jeito que ela sempre ficou no meu colo. E quando a gente chegou lá, minha irmã e meu namorado já estavam lá, e eu me joguei dentro da cova, com ela dentro, assim. Aí eu desabei e comecei a ter uma crise. Aí eles ficaram preocupados, porque quando aconteceu, eu virei para Daniel antes disso e falei, amor, não falei amor, não chamava de amor ainda, falei, Daniel, eu não vou fazer como 10 anos atrás. Eu não vou levantar esses muros. É a minha cachorra, eu vou sofrer por ela. Vai doer em Vanessa, vai doer na minha mãe, vai doer em todo mundo, mas eu vou sofrer por ela. Eu não vou cuidar dos outros antes de mim. Então, por favor, você pode ficar mais um dia? Eu nem quero saber da opinião, se você pode ou não, se minha mãe vai dar permissão ou não. Eu tinha falado. Porque eu quero ser cuidado. Eu não quero fazer o que eu fiz com meu irmão, de cuidar, e depois eu. Então tá. Aí aconteceu isso lá no finalzinho do ano passado. E eu vou resumir aqui. Minha mãe morre em fevereiro. Eu e minha irmã passamos um período absurdo, né? De novidade, de estranho e perigo, luto, porque não só eu como minha irmã. Desculpa, Vanessa, te expõe um pouco, sei lá, para quem estiver vendo isso. Temos questões a tratar nas nossas cabecinhas. E teve um momento que minha irmã ficou muito mal, aí eu fui lá e, dei muito apoio para ela. Aí quando chegou no momento que... Aí a gente chegou, vamos pensar, vamos sair daqui, vamos criar uma vida, Daniel vai se mudar para cá, vamos... E aí ela começou a fazer terapia, que eu sempre indiquei pra ela, sempre falei que ela tinha que fazer, tinha uma aversão, né? Ela quebrou essa barreira, ficou muito feliz, começou a melhorar, e aí saiu de casa. É claro que existem nuances, esses detalhes, mas eu não quero entrar em detalhe agora numa coisa que é perigosa de se dizer, porque eu não vou ficar dissertando sobre discussões tão facilmente assim, tão imprudentemente, porque lados existem, mas em resumo, para Eduardo, assim, porque esse vídeo é do Eduardo, só essa boca pode falar Eduardo, outras bocas podem falar de outras bocas. Então, quando estava começando tudo a dar certo, a gente teve uma briga, ela se sentiu desvalidada, porque ela sempre, a gente sempre porque assim, antes da minha mãe ficar em casa comigo, teve essa época que ela parou de, teve que se aposentar cedo, porque por invalidez, mas ela não conseguiu aposentadoria nunca. O Brasil não deu direito, ok. Outro assunto. Mas vamos lá. Eu e a irmã, a gente teve um embate e tal. Tá. É o que eu tava falando que era. Então minha mãe, ela, do meu primeiro ano até os meus 12, 13, foi basicamente minha irmã sendo mãe, sabe? Porque minha irmã me cuidava de mim, me pegava na escola, e minha mãe eu via de manhã e de noite. E era minha mãe e tal, mas assim, era eu e minha irmã, a gente era um encarne, sabe? A gente era era uma coisa, uma mistura que já não foi muito produtiva futuramente, obviamente,
É uma mistura de papéis na família, o que não pode ser muito legal, mas uma coisa que misturava mãe, filho, irmãos, amigos, então a gente era muito próximo. Aí eu lembro de uma vez que ela chegou pra mim quando eu era novinho e perguntou: quem que você mais gosta do mundo? Aí eu falei, primeiro, as 3 pessoas, eu falei, primeiro você, depois mamãe, depois papai. Aí ela, não, primeiro tem que ser Deus. Aí eu, tá, desculpa. E segundo tem que ser mamãe. Aí eu vou em terceiro. Eu falei, tá bom. Beleza. Mas eu amava as duas igual, né, claro. E enfim. Mas é porque eu e minha irmã, eu era uma criança e ela era minha guia, né, assim, a gente... Então teve essa minha adolescência que a gente separou e tal, mas enfim. Voltando, aí a gente teve essa melhora da minha irmã, né, um início de melhora, né, não vamos dizer que ela melhorou, pelo amor de Deus. E a gente teve um embate e, cara, resumidamente, ela saiu de casa. Aí ela decidiu, e na semana seguinte, ela decidiu sem falar comigo, falando com o meu namorado, falando com as pessoas do lugar que a gente frequentava, que tomaram partido dela precocemente, e obviamente eu não poderia mais estar lá porque virou um clima terrível. E era uma mãe de santo que, tipo, me aterrorizava, que não... Enfim, minha irmã tá com ela até hoje, porque... Às vezes a gente substitui papéis, né, na nossa vida. Mas vamos voltar aqui. Então, foi uma semana. Vamos lá, vamos movimentar, vamos fazer e tal. Aí, tipo, começou a rolar isso sem eu saber. De tipo, eu vou me mudar e Dudu vai ficar aqui. Porque em algum momento desse embate eu falei que a casa pelo menos era minha e que, tipo, eu me virava. E realmente, eu sempre trabalhei, tenho 26 anos, já estudei, trabalhei junto, já fiz de tudo. Só que, né, minha mãe tinha quase de morrer. Eu tava tão ruim quanto ela. Então, assim, mas enfim, não foi uma discussão tão séria. Não foi, mas gerou isso e ela... relatos que meu namorado estava junto com a mãe de santo, com a família, batendo palma, falando: independência, Vanessa, vai lá criar sua vida. Mas o Eduardo não tinha nenhum emprego. Sim, eu e Daniel, a gente tinha acabado de terminar. E aí a Vanessa falou: semana que vem eu tô saindo. Foi assim, não foi eu acho que vou sair, não foi tô pensando, não foi o que você acha? Não, eu vou sair. Em uma semana ela estava fora. 1 ou 2. E eu estava sem... Daniela não estava aqui. Eu não tinha emprego. Eu não estava conseguindo estudar. Não estava conseguindo comer. Eu vou sair, vou deixar a despensa cheia. Eu me vi num lugar com a despensa vazia. Eu sozinho na casa. Pós-término. Lidando com a minha mãe, lidando com os meus vícios, lidando com a minha depressão. Mas agora eu tenho que pagar a água, eu tenho que pagar a luz, porque aqui a gente compra água para consumir, não tem água para nada, né, no sentido público. Pagar a internet, pagar o meu arroz, pagar a ração dos cachorros. Na verdade, isso foi a ajuda que minha irmã continuou dando, a ração dos cachorros. Minha irmã estava me ajudando no processo, ela estava pagando para mim terapia e psiquiatra. Eu não ia, depois da ferida que se aconteceu, pedir: oi, você vai continuar pagando, pode continuar pagando para mim? Quando ela simplesmente parou de mandar o dinheiro, eu não ia pedir, já estava obviamente extremamente magoado. E simplesmente interrompi o processo de medicamento que estava finalmente dando efeito, que é muito raro para vocês que tomam remédio. Vocês sabem o quão difícil é conseguir assentar bem no medicamento, porque todo antidepressivo, todo controlador de humor, eles vão ter essa fase de mexer com você, de conturbar tudo. Então eu estava bem, e aí eu não tinha mais dinheiro nem para comprar o remédio, nem para ir para psicólogo, nem para nada. Hoje, tipo, muitas águas passaram.
Minha irmã tem o lado dela, ela pode fazer um vídeo e, tipo assim, me detonar. Mas, e a gente tá numa relação mais ou menos amistosa agora. E eu não quero transmitir culpa, não. Só como eu falei que eu ia fazer isso aqui com o objetivo de ser sincero, eu preciso ser sincero. Me falar sobre o que aconteceu comigo. Tá? Não sou dono da verdade. Isso já é óbvio, já é claro. Não preciso frisar isso, preciso não. Então, eu e Daniel voltamos. E este ano veio, passou. E estamos aqui. E aí é o ponto que eu tava chegando, né? Tipo, tive embates com amigos que eu me senti muito, muito excluído. O assunto para outro vídeo, mas eu perdi os amigos que eu tinha do cotidiano porque eles estavam saindo sem me falar, porque eles riam do que eu estava empolgado, que era uma religião nova, então eles tinham uma vibe de amizade que eu olhava e falava assim, poxa, não tá mais batendo, né? Tipo, era eu sair e aí sim tinha a foto do grupo, uma coisa meio assim e tal. Pessoas maravilhosas, mas que infelizmente aconteceram essas coisas e infelizmente não temos mais muito contato agora, na verdade zero. Então sim, eu já estou um bom tempo, já faz um bom tempo que além do meu namorado, eu não tenho tido muito com quem falar. E eu quero mandar um beijo pro Renan, que me mandou um áudio agora de 10 minutos. Porque tanto o Daniel, quanto o Renan, quanto o Fabinho, que aparece aqui de vez em quando, o Consuelo, aqueles amigos que mesmo que não estejam lá com você todo dia, mesmo que não te respondam a tempo, sabe? Mesmo que demorem a responder semanas, mas eles respondem. E quando eles respondem, eu falo, oi amigo, e aí? Não tem essa questão de, ai, tá sumido. Gente, que coisa ridícula, né? Tá sumido, pelo amor de Deus. Mas, assim, amigos esporádicos, mas que, tipo, a gente tem uma coisa sólida, sabe? Uma coisa que, tipo, uma cumplicidade mesmo. Pessoas que minha mãe morreu, estavam lá no funeral comigo, que eu me impressionei de ver, sabe? Porque eu pedi, eu falei, eu não quero que meus amigos compareçam, não precisa. Acho o funeral uma coisa muito terrena, muito humana, muito... Não acho legal, culturalmente. A nossa cultura com funeral não acho legal. Então não vou, sabe, amigo ir, porque eu sei que minha mãe, sabe... Enfim, eu tenho outras prioridades agora, desencarnado. Enfim, vão ter essas pessoas, sabe? Vão ter essas pessoas que vão ouvir. E sim, eu tenho me sentido muito sozinho, porque essas pessoas não vão estar lá sempre pra mim. Eu criei um hábito de ter amigos que estão sempre, né? Estão todo dia lá. E nem todo mundo está todo dia lá. Então isso é um hábito ruim. Tá? A gente tem que respeitar o tempo das pessoas. Então, pelo menos eu tenho algumas pessoas da minha vida, sim, que quando eu não tô cego de desespero, de angústia e de medo, eu consigo ver que essas pessoas podem ser âncoras muito firmes. E eu acho que muita gente pode concordar comigo que o maior desafio de transformar uma pessoa que quer te ajudar numa âncora não é necessariamente da pessoa saber ou não te ajudar, mas é de você conseguir aceitar essa ajuda. De você achar aquilo pertinente, porque a gente chega num estado que não tem mais pra onde ir, né? E aí ouvir que vai ficar bem é que nem o vento. Mas nos nossos melhores momentos dá pra ouvir.
dá pra acreditar um pouquinho nessas pessoas, sabe? Então busquem essas pessoas. Se eu que me sinto tão sozinho, se eu que vivi de um ano pro outro, sem irmã, sem mãe, sem cachorra, sem irmão, sem pai, sem família, sem emprego, porque eu trabalhei muito na minha vida, mas agora foi a época que eu menos trabalhei, que eu precisei me sustentar, que meu nome está no Boa Vista. E a escola do São Bento lá do Rio me respondeu com e-mail confirmando para o ano que vem, confirmando assim 80% mais de chance, então fiquei mais empolgado para começar esse emprego, mas não vou largar, infelizmente não vou conseguir largar essa angústia até assinarem minha carteira de fato, porque eu já quase comecei muitos empregos bons esse ano. E eu tô aqui é por isso que eu tô aqui, entendeu? É pra falar, sabe? O fundo do poço existe, e é assim. É isso. Uma coisa que eu ouvi, que eu ouço de uma coisa aí de meditação, que é a verdade. A quietude, ela não acontece quando a mente está quieta, ou quando o corpo está quieto, ou quando o lugar está quieto. A quietude, ela acontece quando a gente aceita as coisas e a nossa mente e o nosso corpo do jeito que eles são. A plenitude. É uma coisa assim. Mas o meu ponto é que eu sei como é, né? Eu digo eu sei porque eu imagino que pessoas possam se identificar. Eu sei como é ver uma vida com oportunidades e simplesmente se sentir quebrado. Se olhar um ano atrás e falar, eu quebrei. Não estou passando por uma fase. É o sentimento de quebrar. E algo que quebra normalmente não tem volta. Mas o que eu tô aqui pra dizer é que, tipo assim, a gente pode remendar, sabe? Eu tô aqui pra ajudar a fazer as outras pessoas acreditarem nisso e pra me fazer acreditar nisso também. E a cada dia que eu conseguir gravar o vídeo, mesmo que ninguém veja, vai ser um dia a mais que eu vou continuar tentando, de um jeito ou de outro. Deitado ou em pé, fazendo ou dormindo, estudando ou jogando. Porque infelizmente a vida chega num momento pra gente que às vezes que vira uma prova de resistência. E a gente tem que... Só que a gente não tem prazo. Tem que esperar a prova passar. E torcer para que sejam realmente dias. Para que seja realmente uma época. Para que a gente não tenha realmente quebrado. Oi, meu amor. Bom dia. Ai, princesa. Bom dia, minha princesa. Acordou? Oi. Tá frio? Oh, meu Deus, tá frio, pai.